Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, Do mês de fevereiro, isso mesmo, Hoje é dia de Sagrado Coração de Jesus e nós participarmos da Santa Missa, Procure aí na sua comunidade participar da Santa Missa. Amém? O Evangelho de hoje, ele está em Marcos capítulo 6, de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete com os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa diabólica, Que coisa do Satanás mesmo, Mas eu queria dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, que Herodes, um dos primeiros pecados de Herodes foi rejeitar a voz, Rejeitar a voz de Deus. Disse Herodes: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres estava ali. Naquela época, meus irmãos, minhas irmãs, a crença era de que o espírito daquela pessoa morta, de uma maneira violenta, ela pudesse voltar e dominar a mente de uma pessoa viva para vingar-se de quem matou. Então, por isso, Herodes disse: olha, voltou para se vingar. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Herodes acreditou que Jesus era um retorno do profeta João Batista, a quem ele mandou decapitar. Olha só,
E aos que rejeitaram a voz de Deus, Herodes, por isso Herodes acreditou que Jesus era o retorno, que Jesus era o retorno de João Batista. Aos que rejeitam a voz de Deus, sobra apenas a voz do medo, a voz do remorso, a voz da culpa. Era isso que Herodes tinha naquele momento: medo, remorso e o sentimento de culpa, meus irmãos, minhas irmãs. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente ouvia. Meus irmãos, minhas irmãs, provavelmente Herodes queria encontrar um arrependimento, encontrar o perdão, mas acabou encontrando apenas medo, remorso e culpa. Coisa forte, né? Ficou com aquilo na cabeça. Meu Deus, para que eu fui pedir? Para que eu fui prometer? Agora, irmãos e irmãs, o que mata a gente é o remorso, o sentimento de culpa. Entendeu? Então, provavelmente, ele queria encontrar o arrependimento, mas a boca fala do que o coração está cheio. E quais foram os principais erros de Herodes? O principal erro de Herodes é que ele desprezou a verdade. O principal erro de cada um de nós é desprezar a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele, Herodes, rejeitou a verdade. João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos, minhas irmãs. Herodes mandou prender João Batista porque ele denunciava os seus pecados. Ouvia-o de boa mente, mas não abandonava os seus pecados. Assim sou eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, que às vezes vão para a igreja, mas não abandonamos o nosso pecado, não renunciamos aos nossos pecados. Sabia que João Batista era um homem de Deus, mas não praticava os seus ensinamentos. E nós? Como temos tentado calar a voz da verdade? Às vezes nós ficamos bem embaraçados também, vamos para a igreja, o padre, o pregador, fala aos nossos corações, nós ficamos embaraçados. Provérbios 3,11 diz assim: meu filho, não despreze a correção do Senhor, nem te espante de que Ele te repreenda. Deus está falando para nós, Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, e nós não estamos nem aí. E o segundo erro de Herodes deu lugar ao diabo. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que o diabo, ele anda em redor de mim e de você, mas ele não entra. Quem dá a oportunidade dele entrar sou eu e é você. Ele não entra. Aqui diz: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda em redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E quanto a nós temos dado lugar ao diabo, né? Quanto de nós temos dado lugar ao diabo? Eu digo a você, meus irmãos, minhas irmãs, não dê lugar ao diabo, dê lugar a Deus. Amém? Não dê lugar ao diabo, mas dê o seu coração a Deus. O terceiro erro de Herodes deixou outra pessoa tomar sua decisão: sangue do cordeiro. O terceiro erro de Herodes deixou outra pessoa tomar sua decisão. Herodes foi
na conversa dos outros. Ele mesmo não iria matar João Batista, mas deixou que a sua mulher o fizesse. Atendeu o pedido cruel, absurdo, mandou matar a voz da verdade, meus irmãos, minhas irmãs. Não devemos dar ouvido às pessoas que atrapalham a nossa conversão. Não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Ah, o que tem? Uma vezinha só não é pecado. Vamos lá fumar um baseadozinho. O que tem? Deus perdoa. Não, meus irmãos, o terceiro erro de Herodes, ele deixou que outra pessoa tomasse sua decisão. Não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Herodes desejava arrependimento e perdão, mas acabou encontrando apenas medo, remorso e culpa, porque ele calou a voz da verdade, deu lugar ao diabo e deixou as outras pessoas dizerem o que ele devia fazer, o que ele deixar de fazer. Aos que desejam a voz de Deus, sobra apenas, aqueles que rejeitam, a voz de Deus, sobra apenas a voz do medo, do remorso, da culpa. E aos que ouvem a voz de Deus, têm a vida eterna. Então, que lições que nós temos hoje no Evangelho, meus irmãos? Primeiro, erro de Herodes. Herodes desprezou a verdade. Segundo erro, Herodes deu lugar ao diabo. Terceiro erro, Herodes deixou outra pessoa tomar sua decisão. Muito sério isso, né? Muito sério isso. A menina foi lá, deu aquela rebolada, E ele na hora, ali na frente de todo mundo, você pode pedir o que quiser. Isso é Big Brother, O primeiro Big Brother que aconteceu foi aí. Eliminou. Você quer estragar a sua família? Assista o Big Brother. O triste, meu irmão, triste, minha irmã, que a maioria das pessoas que assistam Big Brother se diz católico. Que se diz católico. Não sei por que a minha família está desse jeito. Você quer que eu fale? Um capítulo dessa TV lixo, principalmente esse Big Brother, você estraga a sua família. O primeiro Big Brother aconteceu foi aí, O cara ficava meio embaraçado, Mas aí o que aconteceu? Dançou aquela dança sensual e ficou tocado. Na certa já estava de olho na enteada também, porque o pecado é isso. Deus, o sagrado coração de Jesus nos protege. Esse Cristo que está aqui nos protege. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal, muito mal. Mal mesmo, olha só. O mal de desprezar a Deus. Outro mal de dar lugar ao diabo. De outro mal, deixar que as pessoas más tomem nossa decisão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Paz e bem. Que o Sagrado Coração de Jesus te proteja. Participe hoje da Santa Missa. E compartilhe. Você é um instrumento de Deus. Se você gostou, compartilhe com as outras pessoas.